Você sempre quis aprender a desenhar, mas é incapaz de fazer um zero na areia usando o fundo de copo como régua? Pois os seus problemas acabaram porque acaba de chegar agora o método Fanart para desenhar animes e mangás, minha gente. O método Fanart da professora Mayara Rodrigues já ensinou aproximadamente 100 mil pessoas a aprenderem a desenhar do zero, gente. Se você acha que você nunca ia aprender a desenhar, cara, tira essa ideia da cabeça, você pode aprender a desenhar. Com o método Fanart da professora Mayara Rodrigues, antes do que você pensa, se você seguir corretamente os exercícios, as instruções, as orientações dos professores, em pouco tempo você vai estar emulando o estilo do seu artista de mangá preferido e quem sabe se dedicar, um dia se tornar um profissional desse mercado. Você vai do iniciante, começando do zero, passando pelo intermediário e chegando ao avançado sem perceber. Então venha você também para o método Fanart de desenhar mangás e animes. Conheça a sua versão atual, método Fanart 3.0. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. Mangás de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, originalmente chamado de Saint Seiya, foi um dos mangás de maior sucesso da década de 80, quando publicado pela revista japonesa Shonen Jump. Tornou-se uma febre mundial quando um anime baseado no mangá foi exibido no Ocidente. No Brasil, o mangá foi publicado no início dos anos 2000, quase uma década após a sua criação, e foi um dos maiores e estrondosos sucessos de publicação dos últimos tempos, ao lado também do mega sucesso Dragon Ball. A até então inédita saga no anime, a Saga de Hades, foi um quadrinho praticamente disputado à tapa pelos fãs da série no Brasil. Por coincidência, o anime da Saga de Hades foi produzido na mesma época, quase 20 anos após a última publicação inédita de Cavaleiros. O sucesso provou que Cavaleiros ainda tinha força e incentivou o criador Masami Kurumada a retornar ao projeto. A saga Episódio G, vítima de muitos trocadilhos maldosos, conta com a saga protagonizada pelos Cavaleiros de Ouro, enfrentando Cronos e o Rei dos Titãs. Logo depois foram lançadas Lost Canvas, contando a história da primeira batalha com Hades, e Next Dimension é a saga alternativa da mesma história. Apesar das críticas ao estilo do desenhista Megumi Okada, desenhista de Episódio G, a série foi um sucesso enorme no Japão e em todos os países onde foi publicada. Lost Canvas possui um traço mais próximo ao original, embora muito mais trabalhado, e também agradou muito e acertou em cheio o público de Cavaleiros. Next Dimension? Bem, ninguém é perfeito, não é? Mas o maior mistério em torno de Cavaleiros do Zodíaco é quando, afinal de contas, começará a saga de Zeus. É quando Zeus for destruído. Irão os defensores de Atena destruir também os deuses de outros panteões? Foge, Kratos, você é forte, é duro na queda, mas com esses aqui você não se cria não. Com eles não tem Georgina, não tem Kratos não. Cavaleiros é Cavaleiros. Ó, Deus, daqui a pouco vai começar um Cavaleiros versus Kratos, isso não vai dar certo. Coitado do Kratos. Não dá pro Kratos não. Não, gente, então, Cavaleiros do Zodíaco, ele chega no Brasil. Ó, o melhor desenho que passava na época era um desenho ocidental, passava na Globo, o desenho dos X-Men da década de 90. Entendeu? Era um bom desenho, mas o que acontecia? Ele era um desenho totalmente voltado para aquele público mais infanto-juvenil e tal. O que acontecia? O Wolverine, que no gibi retalhava Deus e o mundo, no desenho ele só retalhava a sentinela. Quando ele ia dar uma porrada em alguém com a garra, ele guardava a garra e batia. Não, e a garra servia pra fazer piadinha. Servia pra palitar dente. Pra palitar dente, abrir lata de cerveja. Coçar as costas. E contar. Exatamente. Agora, Cavaleiros, o primeiro episódio, você vê o Seiya decepando a orelha do Cassius, entendeu? A orelha cai com aquela poça de sangue e a orelha ainda dá dando um pulinho. Entendeu? Não vamos com isso e dizer que a violência é uma coisa boa de forma alguma, gente. O que eu quero colocar é o seguinte, é o respeito para com a inteligência do espectador, entendeu? Então, gente, o que acontece é o seguinte, o Cavaleiros, ele... chegou a haver uma história de que Cavaleiros ele não teria feito sucesso no seu país de origem, o Japão. Mentira. Cavaleiros foi um dos maiores sucessos da história da revista Shonen Jump. Pouquíssimos quadrinhos japoneses ficam tanto tempo sem ter nada publicado e depois voltam com força total como até hoje. São 3 mangás que saíram e saem, que um deles ainda sai hoje, na Shonen Jump, que é
sempre que tem um capítulo dele, é uma explosão de vendas, tipo, mais de milhões. É que Isso só no Japão. Japão é isso mesmo. Só no Japão. Um deles foi Cavaleiros do Zodíaco. Enquanto durou o Cavaleiros do Zodíaco, vendia milhões. 2, 3, eu não lembro exatamente, acho que era 3 milhões em média. Não, é... Dragon Ball Z, Mega sucesso. enquanto mega durou também vendia no mínimo 3 milhões. E One Piece, que tá saindo até hoje, e também 3 milhões brincando. Aí a gente vê o seguinte, Cavaleiros, ele... Durante todo o tempo, a gente pra imaginar assim. Ele chegou no Brasil bem depois, ele fez o caminho oposto. Ele chegou depois do anime ter feito aquele estouro que fez, né? Chegou em 2000. E ele foi um fenômeno editorial, Cavaleiro do Zodíaco. E ajudou também com a popularidade que na mesma época saiu a saga de Hades. Não, olha só que coisa. A Hades, Cavaleiros estava no gelo há quase 20 anos. Há quase 20 anos. Há 13 anos, mais ou menos. Aí a saga de Hades aparece, depois de tanto tempo de que Cavaleiros não era mais publicado. Teve um desenhista francês, eu não me lembro o nome dele. Ele produziu um cartaz e mandou para todos. Se vocês não produzirem, eu produzo. Eu compro os direitos autorais e vou produzir a saga gente, de Hades. me perdoa. Uma curiosidade é que depois do Japão, o segundo país mais fanático por Cavaleiros é a França. França e depois Itália. E depois aqui no Brasil. Depois Itália. O Cavaleiro do Zodíaco, ele Esses 3 países são fanáticos fora do Japão. O Cavaleiro do Zodíaco, de fato, você vê que nós começamos a prestar mais atenção na dublagem depois de Cavaleiro do Zodíaco. Exatamente. Grande Gilberto Baroli, dublador de Saga de Gêmeos, entendeu? Marli Bortoleto, Eterna Mulher Fatal, entendeu? Hilda de Polaris. Hilda de Polaris. Não, gente, vamos falar a verdade, né? Todo respeito, um abraço pros dois aí que foram, sem dúvida, aí, são ídolos hoje de toda a nação otaku aí por causa de Cavaleiros, entendeu? Não seria Saga, não seria o mesmo vilão se não tivesse a voz do Gilberto Baroli. E com certeza a Hilda não teria a imponência que ela tem. Não, de forma A alguma. dublagem dela em Hilda é uma coisa perfeita, absoluta. Não. Marli Bortoleto, a voz dela provoca reações estranhas no público masculino. Todo respeito, hein, Marli? Todo respeito. Em alguns no feminino também. Olha Mas o poder dela. É linda, é linda. A Não voz dá da pra Marli negar. Bortoleto é Nossa, linda. Marli Bortoleto é... Pois, voltando a falar do mangá, o que acontece? Logo depois, a saga de Hades ela foi sucesso mundial, gente. Ela fez um estouro mundial. Você via, quando a saga de Hades aparece, você já conhecia pela revista Herói, você já conhecia a história da saga de Hades. Bela música. Quando a gente chega no ano de 2003, se eu não me engano, é quando a saga de Hades começa a ser produzida e ela começa a ser exibida. O OVA, ela começa a ser exibida nos eventos internacional de RPG, você vê no Anime Friends, o ABC Comics exibiu. Meu, você via Marmanjo chorando, puta, meu Chaga morreu, entendeu? Não, você vibrava junto, vai, acaba com ele. Quando o mestre ancião fica jovem, meu Deus. Esse poder de novo. Não houve desenho mais emocionante do que Cavaleiros. E o que acontece? O mangá, logo depois, o Kurumada ele retoma o projeto. Chega a Saga G, no ano que saiu a Saga G foi o mangá mais vendido do Japão, entendeu? E foi o mangá... Foi um ano antes. Depois que quando voltou, lançaram os ovos do Saga de Hades, o anime voltou a ser exibido aqui no Brasil, teve aquele boom geral, o mangá tava chegando na Saga de Hades também, quem tava acompanhando o mangá já tava vendo o anime aqui no Brasil. Parece que foi tudo perfeito para o Cavaleiros nessa época.